Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou advogada, professora, e hoje estou aqui com vocês para a gente fazer uma revisão final para o concurso da Caixa. Eu vou tratar com vocês o tema comportamentos éticos e compliance, e a nossa ideia aqui é bem prática. Revisar o que mais cai, entender como a Sesgran Rio aborda essas temáticas e treinar o nosso raciocínio para o momento da prova. Então já pega o seu caderno, marca os pontos principais e vem comigo, porque o intuito da aula de hoje é fazer com que você chegue com segurança no dia da prova. Bora lá, vou botar na tela aqui o slide que eu preparei para vocês para a aula de hoje. E como vocês podem ver, eu vou abordar o tópico 1, 5 e 8 do edital de vocês dentro da temática de compliance e comportamentos éticos, tá? Vamos trabalhar prevenção à lavagem de dinheiro, artigo 37 da Constituição Federal e legislação anticorrupção. Vamos começar aqui pelo tópico 5, tá? Que vai tratar do artigo 37 da Constituição, dos princípios constitucionais da administração pública, ok? Para a gente aquecer os motores, começar com um tema mais simples, mais básico, e também para a gente trabalhar aquela ideia de controlar a narrativa da prova e ter em mente como a gente pode burlar as pegadinhas que a banca tenta fazer com a gente nesse tema que é simples e a gente não pode errar. Bora então para a primeira questão, sem mais delongas. Temos aqui uma questão para analista do BNDES da banca de vocês, Cesar Rio, do ano de 2024. E ela vai trazer para a gente o seguinte: o analista de crédito de uma instituição financeira pública é responsável pela avaliação de viabilidade financeira de risco de crédito dos projetos e empresas solicitantes. Ao tomar conhecimento de que a empresa de uma amiga de infância havia solicitado a concessão de um empréstimo à instituição destinado a incrementar a realização de obras de engenharia civil, ele decide agilizar a análise para favorecê-la, possibilitando-lhe ultrapassar a longa fila de outras empresas postulantes. A conduta desse funcionário, letra A, contraria o princípio da hierarquia, letra B, contraria o princípio da moralidade, letra D, respeita o princípio da eficiência e letra E, respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Para a gente começar, vamos lembrar aqui do LIMP, um mnemônico famosíssimo, que está lá no artigo 37 da Constituição e representa os princípios aplicáveis à administração pública. Beleza? Então, quando a gente fala de LIMP, a gente vai falar de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Então, quando a gente tratar dessa temática, sempre ter ideia, o basicão, o LIMP, tá joia? Então, a Cisgrande é uma banca muito clássica, uma banca muito tranquila, que tende a não inventar muita coisa, ela vai na literalidade. Então, vamos começar. Hierarquia tem no LIMP? Não. Então, a gente vai tirar, tá? Publicidade tem, a gente deixa. Moralidade também a gente deixa. Respeito o princípio da eficiência, gente. Jamais que a gente vai poder conceber que furar a fila dentro da temática do âmbito administrativo é eficiência. Então, de forma alguma, a atitude desse analista respeita o princípio da eficiência. Então, a despeito de eficiência constar aqui no link, a gente já vai tirar essa afirmativa. Letra E, respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Jamais, gente. Jamais, de forma alguma. Primeiro que dignidade da pessoa humana não está aqui no nosso link. E segundo, que dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º da Constituição e nada tem a ver aqui com o artigo 37 nesse momento. Beleza? Ficamos então com publicidade e moralidade. Publicidade não vai ter a ver com a nossa temática. Tá? A gente não está falando aqui de documentação, de publicidade, de conhecimento, tá? Então, sobrou para gente a letra C, tá? Contraria o princípio da moralidade. E quando a gente fala aqui em moralidade administrativa, que é a nossa resposta, a gente vai ter que o artigo 37 traz aqui ele, ó, moralidade. Então, vamos ver o caput do artigo 37. A administração pública, seja ela direta e indireta,
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A nossa resposta, princípio da moralidade, está aqui. Quando a gente fala em moralidade, a gente está falando de ética, honestidade, probidade, lealdade e boa-fé. E a gente vai ter também que a moralidade administrativa ela vai ser diferente da moral pessoal do agente, tá? E o que que isso significa, Larissa? Isso significa que quando a gente fala de moralidade, a atuação administrativa deve observar padrões éticos, de honestidade, de lealdade e de boa-fé. Perfeito? Ok, então até aqui estamos de acordo. Nesse sentido, não basta que o ato seja legal, ele também tem que ser justo e moralmente legítimo. Então, pode ser que para esse analista de crédito da instituição, isso para ele, na sua moral pessoal, seja algo normal. Mas na moralidade administrativa, que é diferente, isso daqui não pode acontecer e viola o princípio da moralidade. Beleza? Porque ele está favorecendo aqui uma amiga e isso não pode acontecer. Quando a gente fala de princípios que regem a administração pública, não pode haver esse tipo de favorecimento, não pode haver esse tipo de comportamento por parte de um agente público, que vai ter que pautar-se pela honestidade, probidade, lealdade e boa-fé. Perfeito? Dito isso, passamos para a questão 2. Também uma questão da Banca Cisgran Rio, mas agora para médico da Caixa. Perfeito? Opa, desculpa. Agora para médico da Caixa. Vamos lá. Disposto a agradar a família de sua noiva, um engenheiro de uma instituição pública federal aprova, em visita técnica, a instalação de uma agência bancária em imóvel de propriedade de seu futuro sogro, a ser alugado e impróprio para essa finalidade. De acordo com os princípios da administração pública, a conduta do engenheiro, letra A, está em conformidade com o princípio da eficiência. Letra B, está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Letra C, viola o princípio da hierarquia. Letra D, viola o princípio da impessoalidade. E letra E, viola o princípio da legalidade. Então vamos lá. De novo aqui com a ideia do LIMP, né? Então a gente vai levar ele para todas as nossas questões de princípios constitucionais. Então, aqui, tendo de novo a ideia do LIMP, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez na primeira questão. Princípio da eficiência. Está em conformidade, gente? Essa atitude de estar em conformidade com o princípio da eficiência? Jamais, né? Você agir para agradar a família da sua noiva, aprovando um imóvel que é impróprio, isso daqui jamais vai ser princípio da eficiência, tá? Isso aqui vai gerar um gasto para a administração pública, porque é um imóvel que não deveria ser utilizado com aquela finalidade, tá? Então, isso aqui jamais vai ter a ver com a eficiência administrativa, beleza? Letra B. Está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa, está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. E jamais também, né, pessoal, aqui, morte lenta. Como a gente já falou na primeira questão, o princípio da dignidade da pessoa humana vai estar lá no artigo 1º da Constituição e nada tem a ver aqui com essa temática do artigo 37 nesse momento, ok? Vamos lá. Viola o princípio da hierarquia? Também não. A gente já falou disso na primeira questão, né? O princípio da hierarquia nem consta aqui dentro do LIMP. Viola o princípio da impessoalidade, e aqui está a nossa resposta, tá? O que que a gente vai tratar quando a gente tiver o princípio da impessoalidade? Vamos lá. O princípio da impessoalidade vai estar aqui no nosso organograma, tá? E a gente vai trazer em mente quando a gente falar de impessoalidade. Atuação voltada ao interesse público, muito importante, tá? Sempre que eu tiver diante de administração pública, a minha atuação vai ter que ser voltada ao interesse público. Então, quando ele fala aqui para agradar a família da noiva e aprova um imóvel impróprio para ser uma agência bancária, ele não está agindo conforme o interesse público, ele está agindo conforme o interesse próprio. E isso viola o princípio da impessoalidade. Por isso, nossa resposta aqui é a letra D. Vamos continuar.
Quando a gente fala em pessoalidade, também vamos falar de finalidade pública mais isonomia, tá? E o que isso significa? Que são vedados favorecimentos, que é o caso da nossa questão, né? Ele está favorecendo ali a família da noiva. Vedado também perseguições e subjetivismos, tá? Também vai proibir a promoção pessoal, ou seja, publicidade oficial não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a autopromoção. E por isso, a nossa resposta da questão 2 é impessoalidade, tá aqui. Perfeito? Fácil, né? Por que que não pode ser legalidade? Porque aqui a gente não está tratando desse tema, né? A gente está tratando aqui de um favorecimento indevido que caracteriza violação do princípio da impessoalidade. Perfeito? Fácil, né? Vamos para a próxima. Também uma questão da Banca Cisgran Rio, 2024, técnico de planejamento do IPEA. Então, bora ler essa questão aqui comigo. Um administrador do IPEA apresentou projeto de pesquisa para aperfeiçoar a prestação de serviço público. No início de seu trabalho, foi confrontado com a existência de princípios aplicáveis à administração pública, muitos com base constitucional. Ao aprofundar seus estudos, foi direcionado para a constatação, de existência de procedimento de avaliação periódica de desempenho, prevista no texto constitucional. Esse procedimento busca realizar o princípio da. Gente, falou aqui em avaliação periódica de desempenho, princípio da eficiência. Pronto, acabou, fechou a resposta, tá? Então, quando falar avaliação periódica de desempenho, a gente está falando de quê? De eficiência. A gente está falando de ter aqui um funcionalismo público voltado ao resultado, tá? Então, eficiência aqui vai ser a nossa resposta, ok? Comunicação, por que não pode ser? Não tem nada a ver com LIMP, né? Vamos lembrar ele aqui. Comunicação nem está aqui no LIMP. Publicidade está no LIMP, mas quando a gente fala em avaliação periódica de desempenho, a gente está falando da atuação do servidor público, a avaliação dele, né? Então, não tem aqui publicidade. Moralidade também não é o caso da nossa temática aqui, e veracidade também não. Questão muito simples, gente. Esse tipo de questão não pode errar na prova. Então, vamos ficar esperto e atento, ok? Quando a gente fala aqui, então, de princípio da eficiência, tá aqui embaixo, pra gente, a gente vai ter que ele vai buscar resultados, produtividade e redução de desperdícios, que é basicamente a ideia de avaliação de desempenho. Você vai avaliar ali se dentro daquele período foi produzido o que era necessário, com eficiência, redução de custos, beleza? E essa prestação de serviço ela tem que ser feita com celeridade, qualidade e economicidade. E esse princípio da eficiência ele vai ter algumas dimensões, né? Que vai ser a conduta do agente público, que é a que a gente acabou de avaliar ali na avaliação de desempenho, de organização e gestão da administração. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente está nesse primeiro tema aqui, conduta do agente público, nessa primeira dimensão. Perfeito? Questão simples, fácil, para você ir para casa com um pontinho, tendo certeza de que acertou aquela questão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Também uma questão da Banca Cisgran Rio, também para médico da Caixa, ok? Então, bora lá. Não vislumbrando riscos aparentes na obra de reforma de uma agência bancária, o engenheiro de uma instituição federal, em visita técnica ao local, a fim de agilizar o cronograma de execução de obra e reduzir custos, resolve dispensar os operários de utilizar os equipamentos obrigatórios de segurança em razão do enorme calor que assolava o bairro e atrasava, sobremaneira o andamento dos trabalhos. Letra A. Está em conformidade com o princípio da eficiência. Letra B. Está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Letra C. Viola o princípio da hierarquia. Letra D. Viola o princípio da impessoalidade. E letra E. Viola o princípio da legalidade. Gente, reparem bem. Olha o que a gente já fez de questão e vejam que as alternativas são basicamente as mesmas. A Cisgran Rio não tem um histórico de inventar, tá? Ela vai no seco, no básico, tá? Então veja que as afirmativas elas basicamente se repetem. Muda a questão, muda a prova e as afirmativas se repetem. Ele traz aqui um textinho, conta uma historinha
mas as afirmativas que ele traz são as mesmas em todas as questões. Então, aqui é só a gente ficar esperto para não correr o risco de cair em nenhuma cilada. Então, vamos lá. Ele fala aqui pra gente o seguinte, ó, não vislumbrando riscos aparentes, o engenheiro, a fim de agilizar o cronograma, reduzir custos, resolve dispensar os operários de utilizar equipamentos obrigatórios de segurança. Aqui a gente tem o seguinte: quando a gente fala em LIMP, vamos anotar ele aqui de novo. Quando a gente fala em LIMP, tá? A gente vai falar de legalidade. E quando a gente fala de legalidade, a gente está dizendo que algo tem que ser daquela forma, porque a lei disse que é assim. Quando eu falo de utilizar equipamento obrigatório de segurança, existe norma e existe regra que obrigue que essa pessoa utilize equipamento de segurança, correto? Então, quando a gente trata dessa temática, a gente vai estar falando de uma violação do princípio da legalidade. Quando ele dispensa esses operários de utilizar esses equipamentos, ele viola uma legislação. Então, ele viola aqui a ideia de legalidade. Esse ato dele não foi legal. Ele não podia agir dessa forma, ok? Então, a gente vai tirar aqui. Por que as outras afirmativas estão erradas? Está em conformidade com o princípio de eficiência? Gente, jamais. Veja bem, ele está liberando as pessoas de usar EPI. Quando que isso vai ter a ver com o princípio da eficiência? Por mais que ele tente te enganar aqui, falando que em razão do enorme calor que assolava o bairro e atrasava sobremaneira os equipamentos do trabalho, o andamento dos trabalhos, para te forçar a marcar aqui que está em conformidade com o princípio da eficiência, jamais, tá? Então, violar uma legislação, colocar em risco a vida das pessoas, jamais vai ter a ver com a eficiência, beleza? Está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. De novo, não tem dignidade da pessoa humana aqui. Dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º da Constituição, tá? Inciso 3º. Artigo 1º e inciso 3º da Constituição. Não tem a ver aqui com o artigo 37 nem com o LIMP. Viola o princípio da hierarquia. Hierarquia aonde? Hierarquia nem tem no LIMP. E segundo, hierarquia do quê? De quem? Não conta nenhum caso de um superior, de nada. Então, nada a ver. Viola o princípio da impessoalidade. Não, o princípio da impessoalidade vai ter em mente que você não pode favorecer ninguém, que você não pode atravancar ninguém, tá? Que você tem que ter em mente que sempre o interesse público, o que não é o caso. Então, nossa resposta aqui, princípio da legalidade, questão também super fácil, tá? E aqui, quando a gente vai falar de, de legalidade, né, que é a nossa resposta, a gente vai ter que a administração tem que agir conforme a lei, em sentido amplo, tá? E o que que significa? Que eu vou ter que ser observar sempre a lei e a Constituição, tá? E o agente público, diferente da regra civil, só vai poder fazer o que a norma autoriza, tá? É diferente da ideia de uma lógica civil, de legalidade, que você pode fazer tudo aquilo que não lhe é proibido, tá? Aqui não, aqui quando a gente fala de administração pública, o agente público ele só vai poder fazer aquilo que a norma o autoriza a fazer. Perfeito? Então, tendo isso em mente, a gente vai para a nossa próxima questão. Também uma questão da banca de vocês, né, Sesgran Rio, uma questão de 2014 para analista de gestão. Vamos lá. Quando a lei estabelece que as informações dos órgãos públicos devem estar disponíveis a todos mediante acesso facilitado, atende-se ao primário do princípio aplicável à administração pública, que consiste aqui, gente, não tem nem debate, né? Princípio da publicidade. Ele falou aqui de informação, tá? De órgãos públicos devem estar disponíveis a todos mediante acesso facilitado, princípio da publicidade. Proporcionalidade. Proporcionalidade não está no LIMP, né? Não é um princípio expresso na Constituição, né, da administração pública. Ele é, sim, um princípio implícito, né, que não é o caso para a gente, né, que não está cobrando no seu edital. Então, a despeito de ser um princípio da administração pública implícito, não é o nosso caso aqui e também não tem a ver com a temática da questão. Impessoalidade também não pode ser, porque aqui a gente não está falando de favorecimento, a gente não está falando de
de imagem pessoal, né, de favorecimento pessoal de alguma forma, tá? Razoabilidade vai na mesma lógica do princípio da proporcionalidade. É um princípio implícito, tá? Não está no LIMP, não está expresso na Constituição, lá no artigo 37. É um princípio implícito da administração pública, mas também não tem a ver com a nossa temática. E não tende a cair para vocês, porque a banca foi muito expressa ao falar aqui do artigo 37 da Constituição, ok? Finalidade também não faz o menor sentido, porque também nem está aqui constando no link para a gente. Perfeito, perfeito. Então, tendo em vista que a nossa resposta é publicidade, a gente vem para cá, para o nosso organograma, para falar sobre publicidade, ok? Quando eu falo de publicidade, eu vou ter que falar que ela tem que ser transparente, tá? Então, os atos administrativos, tá? Tem que ser transparentes. O que mais? A regra dos atos administrativos é a publicidade. E eu vou ter também as exceções. Quais são elas, Larissa? As exceções vão ser para gente segurança do Estado, interesse social e proteção à intimidade, ok? Também vamos ter que ter em mente que publicidade é diferente de mera publicação e já caiu em prova, gente. Então fique esperto, ok? Publicidade é diferente de mera publicação. Nem sempre que eu publico algo em algum lugar, isso significa que eu dei publicidade, que eu dei conhecimento daquilo, tá? Então, como a questão traz aqui para gente, ó, mediante acesso facilitado, para atender ali, alcançar o maior número de pessoas, isso é publicidade. Mera publicação não é publicidade, ok? Dito isso, a gente vai passar para a nossa próxima temática, que é legislação anticorrupção. Agora o caldo começa a engrossar para o nosso lado, que começa a ficar um pouquinho mais difícil, ok? Legislação anticorrupção, tá? A gente vai ter a Lei 12.846 de 2013, e ela vai tratar sobre atos que são considerados ilegais perante a nossa legislação, ok? E para a gente começar, vamos na primeira questão e a gente vai tratando da temática da lei dentro das respostas, ok? Vamos lá. A Lei nº 12.846, de 2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. De acordo com essa lei, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Galera, veja bem, foca. Quando o enunciado traz para a gente já uma explicação sobre o que trata a lei, então ele já está ensinando para a gente qual o intuito e o que é a lei anticorrupção, tá? E ele vai trazer aqui para a gente pontos importantes para a gente seguir aqui e entender melhor essa temática. Então, ele fala que a lei trata sobre a responsabilização administrativa e civil. Então, a gente vai tratar de responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, ok? E que essa lei vai falar para a gente que constituem atos lesivos todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou o estrangeiro. Sempre tem em mente que a lei anticorrupção ela vai trazer essa temática de nacional ou estrangeiro, tá? Que contraria os princípios e que vai contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil assim definidos. Vamos para as alternativas? Letra A. Obter para o ente público vantagem ou benefício de modificações ou prorrogações de contratos com a administração pública com autorização em lei. Gente, primeira coisa, aqui ele está falando, ó, de obter vantagem ou benefício para o ente público. Pegaram? Então, ele está falando aqui do ente público. Quando eu trato dessa ideia de
legislação anticorrupção, eu estou falando de obter vantagem para outra pessoa, ok? Para a empresa. Então, vamos lá. A gente vai ter no artigo 5º, inciso 4, a linha F, que lá vai trazer para gente que essa vantagem ou benefício indevido tem que ser para pessoa jurídica, para PJ, e não para o ente público, tá? O ente público aqui ele vai ser vítima, tá? Não tem nada a ver com ele obter vantagem aqui, ok? Então, de acordo com o artigo 5º, inciso 4, a linha F da Lei Anticorrupção, essa vantagem ou esse benefício indevido tem que ser para a pessoa jurídica e não para a administração pública. Além disso, é necessário a gente pressupor aqui que existe uma fraude ou uma ausência de autorização legal. Perfeito? Vamos então para a letra B. Então, essa alternativa aqui está errada. Letra B. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Gente, esse aqui vai ser o nosso gabarito. Perfeito. Por quê? Quando a gente fala de atos lesivos de administração pública, seja ela nacional ou estrangeira, eita, a gente vai ter aqui exatamente o texto da lei, tá? Então, quando a gente tratar de artigo 5º, que vai ser onde a gente vai encontrar os atos lesivos de administração pública nacional ou estrangeira, esse é o título do capítulo, a gente vai encontrar exatamente esse inciso. Seus Rio é letra de lei. Gente, não tem como ir para a prova sem ter lido a letra da lei. Seja ela a lei anticorrupção, seja a lei de lavagem de dinheiro, seja as cartas, tá? Não tem como ir para a prova sem saber o texto de lei. É uma banca simples, mas que vai cobrar para você a literalidade da lei. Ah, Larissa, mas eu não gosto de ler a lei. Então não vai ter como fazer concurso, porque tem que saber a letra da lei. Perfeito? Então vamos continuar. Nosso gabarito, letra B. Por que que não podem ser as demais? Vamos lá ver a letra C. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nesta lei, alegadamente. Por que que a nossa resposta não pode ser a letra C? Por causa desta palavra aqui, alegadamente, tá? A gente vai ter que, segundo o inciso 2, tá? Lá do artigo 5º, eu vou exigir que seja comprovadamente. Meu Deus, que letra horrorosa. Vamos o quê? Comprovadamente. Ok? Então, a prática desses atos ilícitos não podem ser meramente alegados, eles têm que ser comprovados. Beleza? Por isso a nossa letra C está errada. Vamos ver a letra D. Letra D. Utilizar-se de pessoa física ou jurídica como procurador regularmente constituído para defender os seus interesses junto à administração pública. Gente, essa questão aqui poderia deixar vocês um pouco em dúvida, mas a gente vai deixar claro aqui o porquê que ela não pode ser a resposta, tá? Lá no artigo 5º, inciso 3º, artigo 5º, inciso 3º, e sempre que eu estiver falando aqui, gente, eu tô falando da lei que a gente está tratando, tá? No caso, a lei anticorrupção. Lá no artigo 5º, inciso 3º, ele vai punir, ele vai dizer pra gente que é punível o uso de pessoa interposta para ocultar ou dissimular interesses, o que não ocorre quando há uma representação regular, tá? Ou transparente. Então, aqui, em nenhum momento para a gente na letra D, ele deixa claro que existe aqui um intuito de fraude, um intuito de corrupção. Então, ele fala que é utilizado de pessoa física ou jurídica como procurador regularmente constituído para defender seus interesses junto à administração pública. Até aqui, não tem nenhum problema. Beleza? O que seria um problema para a gente seria o que está lá no artigo 5º, inciso 3º, que pune quando eu uso de pessoa interposta para ocultar ou dissimular interesse. Perfeito? O que não é o caso aqui. Por isso, essa não pode ser a nossa resposta e você não deve confundir. Letra E. De modo regular, criar de modo regular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Gente, ele aqui já fala.
de modo regular. Então, essa não pode ser a nossa resposta. Por quê? O artigo 5º, vamos lá. Artigo 5º, inciso 4º, a linha opa, eita, a linha vai dizer para a gente que essa criação de pessoa jurídica tem que ser fraudulenta ou irregular. A alternativa descreve para a gente uma conduta lícita e, por isso, a letra E não pode ser a nossa resposta, tá? Vamos conferir aqui. Artigo 5º, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Veja bem, perceba aqui que o caput do artigo 5º é o nosso enunciado. Perfeito? O caput do artigo 5º é o nosso enunciado. Tá vendo aqui o que está grifado de azul? É o caput do artigo 5º. Ok? E a nossa resposta, a nossa letra B, é o inciso 1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a pessoa ou a terceira pessoa a ele relacionada. Vamos conferir? Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Viu? A gente precisa da lei seca para fazer esse tipo de prova, principalmente quando a gente está diante de uma banca como a CESBRAN Rio. Então, não adianta virar para mim e ficar, isso, mas eu não gosto de ler a lei. Tá vendo? A gente precisa. Ele trouxe a lei tanto no enunciado quanto na nossa resposta. Então, fica a dica para vocês de revisão final, faltando aí alguns dias para a prova. Se eu pudesse fazer algo, eu pararia um tempinho e avaliaria os artigos principais dessas leis que vão ser cobrados para vocês. Perfeito? Próxima questão, também da Banca Cesbran Rio, ano 2023, para escriturário, do Banco do Brasil. Bora lá? Vamos ver. A questão vai trazer para a gente. Um indivíduo foi selecionado para integrar os quadros de determinada companhia que presta serviço de engenharia para setores públicos e privados. Em função de suas habilidades, foi incluído em programa de treinamento para coordenar medidas anticorrupção na empresa. Um dos módulos apresenta sanções, então, ele vai querer saber da gente, provavelmente aqui, ó. As sanções passíveis. Um dos módulos apresenta as sanções passíveis de ocorrer. Nos termos da lei, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei as seguintes sanções. Gente, aqui duas informações importantes. Logo que eu comecei a tratar de legislação de corrupção com vocês, e aqui também na questão anterior, ela vai trazer para a gente o seguinte, que constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, para fins dessa lei, aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionados no parágrafo 1º, que atentem contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Se a gente reparar bem, as sanções aqui, elas só podem ser de duas formas, tá? Elas podem ser sanções administrativas ou sanções judiciais, beleza? No caso específico da nossa questão, ele quer saber das sanções aplicáveis na esfera administrativa quando eu praticar qualquer desses atos que estão dispostos aqui no artigo 5º, tá? E aqui para baixo tem uma série de incisos que eu já recomendei que vocês façam a leitura. Então, vamos analisar as nossas alternativas. Letra de lei de novo, tá? Letra A. Multa de até 5% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível a sua estimação. Gente, de novo, letra de lei, tá? Por que que a nossa resposta não pode ser a letra A? Porque a lei vai trazer para gente que na esfera administrativa eu vou ter multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto, tá? Da empresa.
Então, aqui a gente já vai eliminar a letra A, que ela fala até 5%, e a gente sabe que ela é até 20%, ok? Então, vamos lá, até 20%. Letra B de bola. Multa de até 10% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluído os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível a sua estimação. Gente, por que que a nossa resposta não pode ser a letra B? Porque ela fala em até 10%, tá? E a gente tem que a nossa multa é de 0,1% a 20% do faturamento bruto. Beleza? Mais publicação extraordinária da decisão condenatória. São as duas possibilidades de penalidade administrativa. Beleza? Letra C, multa de até 15%. Também não. Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível a sua estimação. Letra E, multa de até 25%, não pode ser a nossa resposta. Vamos conferir aqui. Só um minutinho para a gente conferir. Então, pessoal, continuando aqui, a nossa resposta só pode ser a letra D, né? Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível a sua estimação. Vamos lá, na nossa resolução, a nossa resposta vai estar no artigo 6º da lei, que vai trazer para a gente as penalidades na esfera administrativa. E esse ponto é muito importante para a sua prova. Se eu fosse você, eu prestava atenção nesse slide, printava, colava num post-it na testa, onde quer que seja, para que você vá com isso para a prova, perfeito? Então vamos lá. Artigo 6º. Na esfera administrativa, são aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções: 1. Multa no valor de 0,1 ou 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível a sua estimação. E a segunda sanção é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Beleza? Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas fundamentadamente sempre, né, quando a gente fala de decisão, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. O que isso significa, Larissa? Isso significa que eu posso, quando eu falo isolada ou cumulativamente, eu posso aplicar as duas. Eu posso aplicar só uma dessas, tá? Então, as sanções podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, tá? Sempre levando em consideração a gravidade e a natureza das infrações. Parágrafo 2º. A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. Essa questão já caiu, tá, gente? A própria Sesgran Rio cobrou esse parágrafo 2º numa questão. Então, esse artigo, ele é muito importante. Dentro da ideia de sanções administrativas, dentro desse artigo aqui, a gente pode fazer uma infinidade de questões. Então, artigo 2, eu não trouxe essa questão, mas ela também já caiu numa prova da Sesgran Rio. Vamos lá, parágrafo 3º. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Gente,
eu preciso reparar o dano, tá? De todas as formas, a aplicação de qualquer sanção nunca vai impedir a reparação integral do dano causado. Houve um dano, alguém foi lesado, no nosso caso aqui, o Estado foi lesado, e ele precisa ser reparado. Lembrando que sempre quando eu falo de Estado, eu estou falando de interesse público. Quando eu falo de interesse público, eu estou falando de interesse da coletividade, tá? Então, essa reparação de dano, ela não vai poder ser excluída independentemente das sanções aplicadas. Perfeito? Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1, ou seja, na hipótese da aplicação de multa, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões. Gente, muito importante também o parágrafo 4º, tá? Por quê? Porque ele vai trazer para a gente a sanção de multa, tá? Aqui no inciso 1º, e ele fala aqui no final, ó, quando for possível a sua estimação. Larissa, e quando não for? Aí a gente vem para cá, tá? Para o parágrafo 4º, quando não for possível a estimação. Beleza? Próximo. Parágrafo 5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença. As despesas da pessoa jurídica em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação digital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. Gente, reparem que o artigo 5º, o parágrafo 5º, ele está explicando para gente como vai ser feita aqui, ó, a publicação extraordinária da condenação. Perfeito? Muito relevante para a prova este artigo 6º, tá? Larissa, não gosto de ler a lei. Gente, texto de lei. Todas as questões que a gente fez basicamente até agora, tá vendo? Ó, são texto de lei. Lei seca, tá? Seu Gran Rio é uma banca clássica que gosta de cobrar texto de lei. Ela vai no certo, ela não costuma inventar muita moda. Então, ela vai pegar o que está na lei e copiar e colar para a sua prova. Então, é importante, sim, que você faça essa leitura e vá para a prova com essa ciência. Perfeito? Próxima questão, ainda sobre legislação anticorrupção. Banca Gran Rio, ano 2024, analista bancário do BNB. Tá? Então, vamos entender o que é a questão, o comando da questão e o que ela está pedindo para a gente, tá? A lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, foi promulgada para ampliar e fortalecer no ordenamento brasileiro os mecanismos de combate administrativo e judicial a comportamentos contra a administração pública. Nesse sentido, uma redação um pouco truncada, né? Essa da questão, mas a gente dá conta. Bora lá. Letra A. A instância administrativa de combate à corrupção subsidia a judicial, o que é a única capaz de impor sanções efetivas ao corruptor. Gente, pelo amor de Deus, vocês, concurseiros raiz, sabem que isso aqui não existe, tá? Não existe essa questão de uma instância subsidiar a outra, tá? E isso aqui vai estar na própria lei anticorrupção, tá? Então, não existe isso aqui, ó. Subsidia, meu Deus, a judicial, tá? Que é a única capaz de impor sanções efetivas ao corruptor. Jamais, gente. A gente acabou de ver aqui, ó, na questão anterior. Eita, bora, calma. A gente acabou de ver aqui na questão anterior sanções administrativas. Então, jamais que eu vou ter que só a instância judicial é capaz de impor sanções efetivas ao corruptor. A gente tem duas sanções aqui gravíssimas, tanto a multa quanto a publicação extraordinária, tá? Então, não, questão letra A errada aqui, a morte pra gente, morrendo, tá? Letra A, jamais. Letra B, responsabilização se realiza no âmbito administrativo e no judicial. Até aqui tudo bem.
sem prejuízo de medidas adicionais fixadas em outras esferas. Perfeito, perfeito, essa é a nossa resposta, tá? Letra B. Responsabilização se realiza no âmbito administrativo e judicial. Falei isso com vocês quando a gente começou a tratar de legislação de corrupção, sem prejuízo de medidas adicionais fixadas em outras esferas. Por que esse final, gente? Porque o mesmo ato pode configurar um crime, esse mesmo ato pode configurar, pode estar prescrito na legislação de improbidade. Então, existem várias possibilidades aqui, tá? Então, a nossa resposta é a letra B, linda e maravilhosa, tá? Letra C. A lei subordina a apuração judicial das infrações nela descritas ao anterior. Gente, eu não tenho que ter processo administrativo antes para eu ter processo judicial. As instâncias são independentes, tá? Morte lenta, jamais. Desculpa, aqui erramos. Letra C. Letra D. A lei prevê a responsabilização subjetiva. Já parei aqui, tá? Quando a gente está tratando de legislação anticorrupção, a gente fala de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, tá? E o que que eu tenho que ter em mente quando eu falo de responsabilização objetiva? Que vai ser aquela que não vai exigir a comprovação de dolo ou culpa, tá? Então, responsabilidade aqui, ela é objetiva, tá? Letra E. Responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa impede o ulterior processo na esfera judicial. Jamais, gente. Não tem nada a ver esse bis em idem aqui, tá? As instâncias são independentes. Vamos ver a nossa resposta aqui, se confere. Tá? Marcamos a letra B. Vamos lá. Artigo 18 da Lei Anticorrupção. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Não foi isso que a gente marcou na letra B? Responsabilização se realiza no âmbito, no âmbito administrativo e judicial sem prejuízo das demais, tá? Então, perfeito. Não afasta a responsabilização uma da outra. Artigo 29. O disposto nessa lei não exclui a competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica, tá vendo? Então, aqui, ó, se a gente pegar essa questão, a letra E e várias outras alternativas aqui, elas ferem o artigo 29 da lei. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta o processo de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa, atos ilícitos alcançados pela lei de licitações e contratos. Falei isso com vocês aqui quando eu expliquei a letra E, tá? Então, não impede o ulterior processo na esfera judicial, tá? Não tem nada disso. Beleza? Próxima questão. Estão cansados já? Espero que não, porque ainda tem muita coisa para a gente ver. Bora lá. Questão da banca Sesgran Rio, ano 2023, escrituário do Banrisul. Vamos ver. Um bancário realiza cursos necessários para ocupar cargos gerenciais. Um deles diz respeito às práticas de compliance para proteger a estrutura empresarial dos prejuízos causados por atos ilícitos praticados no exercício de sua atividade. Exercendo sua atividade normal, recebe um cliente com grandes investimentos na instituição financeira, preocupado com a acusação de prática de atos lesivos contra a administração pública, artigo 5º, né? Como esse foi um dos temas estudados em seu treinamento, sugeriu que o cliente buscasse solução administrativa prevista em lei e fosse assessorado por advogado especialista na matéria. Consoante a Lei 12.846 de 2013, Legislação de Corrupção, a autoridade máxima de cada órgão poderá celebrar com a pessoa jurídica responsável pela prática dos atos lesivos. Gente, termo de conciliação? Nada a ver. Contrato de transação? Sem noção. Procuração especial não faz o menor sentido e documento público também não, tá? A nossa resposta é óbvia. Quando a gente fala de acordo de lei anticorrupção, a gente tem que falar de acordo de leniência, tá? Então, fiquem espertos. Acordo de leniência é um tema quentíssimo para a prova de vocês também. Então, lembrar de ler a lei seca, se puder, tiver um tempinho antes da prova, ficar esperto com isso. Por que que a nossa resposta, vamos explicar uma por uma, tá?
Por que que a nossa resposta não pode ser a letra A, tá? Que é termo de conciliação. Por que que a nossa resposta não pode ser a letra A, tá? Primeiro que só beber um pouquinho de água, que a garganta vai secando. Então, bora. Letra A. Inexiste na lei anticorrupção o termo de conciliação, né, gente? Esse termo aqui nem existe em lugar nenhum, tá? Não existe na lei anticorrupção essa questão de conciliação. Contrato de transação. Contrato de transação, gente, vai ser um instituto de direito civil, tributário e que não é aplicável na legislação de corrupção. Instrumento especial, tá? Instrumento especial é um instrumento de representação e que não tem relação com responsabilização administrativa, tá? Procuração especial, desculpa. E quando eu falo de documento público, eu estou dando um conceito genérico, sem previsão legal específica. Então, essa questão é muito fácil para você acertar e correr para um abraço no dia da sua prova, tá? Então, aqui, questão super fácil da Sesgan Rio 2023, de escriturário do Banesul. Questão fácil que traz o clássico, a cor de leniência, tá? Para você acertar e ir embora para casa sorrindo e contente que você sabe tudo de legislação de corrupção. Bora para a próxima questão. Na verdade, vamos ver aqui a resolução, tá? Quando a gente fala de acordo de leniência, olha para mim, a gente fala de acordo de leniência, a gente está falando do artigo 16 da Lei Anticorrupção, tá? E ele vai trazer para a gente o seguinte, trouxe aqui para vocês para a gente ler. Eu sei que vocês às vezes têm dificuldade, vai ser a reta final da prova, então eu fiz questão de trazer eles aqui para vocês, tá? Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar. Tá vendo, gente? Ele trouxe aqui, ó, no final do enunciado para vocês. A autoridade máxima de cada órgão poderá celebrar com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos. Tá vendo? Ele pega, copia e cola da lei, tá? Poderá celebrar o quê? Acordo de leniência. Tema quentíssimo para a prova de vocês. Com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações, então, aqui, que colaborem, né, efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Então, gente, a gente vai ter aqui agora o que que eu preciso ter para que essa cor de leniência seja ok, tá? Inciso 1. Eu preciso ter a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, tá? Então, basicamente, o inciso 1 vai falar para a gente que para eu ter direito ao acordo de leniência, eu vou ter que identificar os demais envolvidos na infração, quando couber. Por que quando couber? Porque nem sempre vai existir, tá? Então, quando couber, eu vou ter que fazer essa identificação. É o famoso dedo duro, tá? Você chegou ali, contou quem está envolvido, né? E assina o acordo de leniência. É o famoso dedo duro, tá? O X9. Inciso 2. A obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. E aí, gente, é o que a gente não pode deixar cair no senso comum. Muita gente critica o acordo de leniência, os acordos de colaboração premiada, dizendo o seguinte: ah, mas a pessoa vai lá e vai falar o que ela quiser, contar o que ela quiser, e aí ela vai assinar um acordo e vai se livrar. Gente, não é assim, tá? Você não vai chegar para uma prova, você é concurseiro, você é uma pessoa lúcida, né, esclarecida, que estudou, e vai falar para a pessoa no senso comum. Vamos lá, né? Foca aqui. Então, quando a gente fala de acordo, tá? Eu tenho que identificar os demais envolvidos e eu tenho que comprovar o ilícito sob apuração. Eu chegar lá e contar meia dúzia de balela, não vai funcionar. Eu vou ter que apresentar a prova, tá? Senão não tem acordo. Presta atenção. Não é chegar lá e falar e contar meia dúzia de lorota. E aí você vai virar para ela assim, Larissa, veja bem, eu não concordo. Não é questão de concordar, é questão de ver o que está escrito. Ele não pode simplesmente chegar lá, contar meia dúzia de caos, como a gente diz lá em Minas, e ficar por isso mesmo. Tem que apresentar a prova, beleza? Então vamos aprofundar. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos
cumulativamente, ou seja, tudo junto, os seguintes requisitos: a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em colaborar com a apuração do ato ilícito. A pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do acordo. Presta atenção nesse prazo, tá? Aqui a gente tem que não pode ser, tá, da data que ele assinar o acordo, não. Foca aqui em mim. Atenção a esse prazo aqui, vou circular ele para você. Tem que ser da data da propositura do acordo, não é da assinatura do acordo, tá? A partir do momento que foi proposto o acordo para essa pessoa jurídica, ela tem que cessar imediatamente essa atividade ilícita, tá? Próximo. Vamos continuar. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sobre as suas despesas ou sobre seu custo, sempre que solicitado a todos os atos processuais até o seu encerramento. Gente, este artigo 16 é de extrema relevância para sua prova, tá? A leitura do artigo 16 e a noção e o entendimento sobre o acordo de leniência não tem como ir para a prova sem ele, tá? Então, presta atenção, tira um print, grava, faz uma leitura ali antes de entrar na sala desse tópico do artigo 16. Perfeito? Vamos para o próximo, ainda sobre legislação anticorrupção. Agora uma questão da Banca CES Gran Rio, do ano de 2022, para a eletronuclear, tá? Vamos lá. A Lei 12.846 de 2013 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica pelas práticas de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O acordo de leniência, olha ele de novo, previsto nesta lei, estabelece requisitos cumulativos a serem preenchidos para a celebração deste acordo, entre os quais se estabelece que a pessoa jurídica. Gente, aqui a gente está falando, aqui, tá? De novo, do artigo 16, tá? Dos requisitos cumulativos a serem preenchidos. Vamos lá. Letra A. Seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do delito. Achamos, parei. Vamos voltar aqui. Aqui. Artigo 16, inciso 1º. Artigo 16, desculpa, parágrafo 1º, inciso 1º. Tá aqui, ó. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Pum. Marcamos, achamos. Vamos entender por que as demais não podem ser a nossa resposta. Letra B. Cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir da data da celebração. Não, a gente acabou de ver aqui, ó. Tem que cessar completamente o seu envolvimento a partir da data da propositura do acordo. Tá aqui, ó, inciso 2, tá? Então, aqui o que está errado é o prazo. Letra B está errada. Tá. Letra C. Admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo judicial. Gente, olha aqui a sacanagem. A pessoa, inciso 3, tá? A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sobre as suas despesas, ou seja, o seu próprio bolso, né? Sempre que solicitado a todos os atos processuais. Letra de lei, gente. Instagram não gosta de ler letra de lei. Não tem o que fazer, né? Tem que ler. Concurseiro tem que ler letra de lei. Então, vamos lá. Aqui não é processo judicial, aqui é processo administrativo, inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 16. Próximo, letra E. Letra D, desculpa. Coopere com as investigações e com o processo administrativo em face de sua responsabilização objetiva. Vamos lá, calma, respira. Coopere com as investigações e com o processo administrativo em face de sua responsabilização objetiva. Gente, olha aqui o inciso 1, olha aqui o inciso 2, olha aqui o inciso 3. Tem isso aqui em algum lugar? Você não pode ser essa resposta, né?
se comprometa a implementar ou melhorar os mecanismos internos de integridade, auditoria, incentiva as denúncias de irregularidade e aplicação efetiva do Código de Ética e Conduta. Tem isso aqui? Vocês estão achando isso daqui? Em lugar nenhum? Então, essa não pode ser a nossa resposta, tá? Então, por que que a letra D e a letra E não podem ser a nossa resposta? Não constam aqui no rol pra gente do parágrafo primeiro, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a letra D e a letra E, esse assunto vinha em uma medida provisória que caiu, tá? Então, não vou entrar nessa temática para não confundir vocês. E é por isso que ela tá aqui, para confundir quem já estuda há mais tempo, porque esse trecho era de uma medida provisória que acabou caindo, tá? E não faz mais parte da legislação de corrupção, porque a medida provisória perdeu a eficácia, beleza? Então, resolução aqui, ó, a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Isso aqui, nossa letrinha A, tá bom? De novo, o artigo 16, pra gente. A Cor de leniência. Falei para vocês, tem que estudar a Cor de leniência. Bora para a próxima, que nosso tempo tá corrido. Vamos lá, a questão da Sesgran Rio de 2024. Só questão atual, tá, gente? Que eu tô trazendo aqui para vocês. Estudo técnico da banca da Sesgran Rio. Peguei tudo mais atual possível, tá? Para trazer para vocês. Técnico bancário da Caixa. Bora lá na tela com vocês. A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política. Gente, pera, vamos aqui. Entramos em lavagem de dinheiro, ok? Desculpa, tá? Essa aqui foi a nossa última questão sobre legislação de corrupção, tá? Então, entramos aqui agora em lavagem, prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, filho chora e mãe não vê, tá? Tem muita coisa para a gente tratar aqui. A Caixa traz as cartas, né? Então, a gente vai ter que avaliar todas essas questões aqui junto com a lei, tá? Então, aqui, filho chora, mãe não vê, presta atenção, também é texto de lei, tá? Então, não adianta, como eu já vim falando para vocês desde o início da aula, Larissa, mas eu não gosto de ler letra de lei, pipipi, popopó. Não tem o que fazer, tem que ler a letra de lei. Perfeito? Então, bora lá, galera. A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos visando a prevenção do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para a comunicação de operações em espécie conforme circular do Bacen. Então, vamos lá, ele vai querer falar para a gente aqui da circular, tá? As instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF-AS. Letra A. Solicitação por meio eletrônico de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a 20 mil por não clientes. Gente, aqui é essencial que a gente tenha lido, entendido e, infelizmente, decorado algumas temáticas da circular, tá? Não tem como a gente ir para a prova, né, um concurso grande de banco, tá? Sem saber disso daqui, ok? Infelizmente. Então, vamos lá. Por que que a nossa letra A está equivocada? Vamos começar aqui. O valor mínimo, tá? O valor mínimo está errado. Não é 20 mil. A gente vai ter um valor aqui de 50 mil. 50 mil, tá? 50 mil reais. Então, já está errado aqui. E outro ponto, duplo erro, por não clientes. Não importa se é cliente ou não, tá? O valor mínimo legal é de 50 mil e independe de ser cliente ou não. Beleza? Letra B. Solicitação por qualquer meio de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a 30 mil por não clientes. Gente, mesma coisa da letra A. O valor está equivocado e independe se é cliente ou não, tá? Letra B, mesma coisa da letra A. Letra C, operações, desculpa, de pagamentos exclusivamente por meio de cheque, contra pagamentos em espécie de valor igual ou superior a 30 mil. Gente, de novo, tá vendo aqui? Não tinha muita coisa para decorar. Bastava você saber aqui que o valor era 50 mil e você já ia eliminar
tudo, basicamente, tá? E consegui chegar ali, basicamente, né? Basicamente não, consegui chegar na resposta, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês ganham uma banca literal, ela vai cobrar texto de lei, principalmente quando a gente está falando de circular, não vai inventar a questão aqui para vocês pedirem anulação depois, tá? Então, vamos lá. Letra C não pode ser nossa resposta, ela tem um erro duplo aqui. Primeiro, o quanto, né? O valor, a gente tem que trata aqui em 50 mil, tá? E a gente vai ter também que a norma vai falar em qualquer instrumento. Qualquer instrumento. Não necessariamente tem que ser só por meio de cheque, tá? Aqui é qualquer instrumento. Perfeito? Por isso que está errado. Opa, instrumento. Letra D. Operação de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil. Pum, perfeito. Achei minha resposta, tá? Letra D vai ser a nossa resposta. Valores igual, tá? Então, igual ou maior sempre, tá? Igual ou maior a 50 mil, tá? Perfeito, nossa resposta. Letra E também vai ter aqui o erro do quanto, né? Tem que ser aqui 50 igual ou superior a 50 mil. E outra, temos outro erro também. Não tem que ser exclusivamente por meio de Pix, não, tá? O fato de ser por Pix ou não, não altera a questão do limite, tá? Então, nossa resposta é letra D. Trouxe aqui para vocês um trecho da circular, tá? Que ele vai explicar para gente e trazer a questão da nossa resposta. E eu vou pedir para vocês que prestem atenção, gente, quando tiver o texto de lei aqui, porque ele não está aqui à toa, tá? Então, vamos lá. Nos termos da circular, nós temos o artigo 49 da Circular 3.978 de 2020. As instituições financeiras devem comunicar ao Conselho, tá? Esse conselho aqui vai ser o COAF, as seguintes operações. As operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior, aqui, igual ou superior a 50 mil reais. É a nossa resposta, tá? Operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais. É a nossa resposta aqui, nossa letra D. Perfeito? Vamos lá, é o inciso 1. Inciso 2. As operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos por meio de qualquer instrumento. Pegou? Contra pagamento em espécie de valor, de novo, igual ou superior a 50 mil. Então, é qualquer instrumento, tá? Então, aqui não tem que ser só por meio de cheque ou por meio de Pix, isso aí não vai alterar o valor. É qualquer, qualquer espécie. Tá escrito aqui pra gente, tá? Inciso terceiro. A solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor, de novo, igual ou superior a 50 mil reais, de que trata o artigo 36. Parágrafo único. A comunicação mencionada, que comunicação é essa, Larissa? A comunicação que tem que ser feita ao COAF, tá? A comunicação mencionada no CAPT deve ser realizada prazo até o quinto dia útil seguinte da ocorrência da operação ou do provisionamento. Já caiu, tá? Já caiu não só na Cisgran Rio, outras bancas também já cobraram esse parágrafo único. Eu acho sacanagem, mas é interessante para questões de prova, né? Até o dia útil seguinte ao da ocorrência da operação ou do provisionamento. Questãozinha de canto aqui, de parágrafo bem escondidinho, que também cai em prova. Então, atenção ao prazo, tá? Até o dia útil seguinte ao da ocorrência da operação ou do provisionamento. Show? Próxima questão para a gente de lavagem de dinheiro. Cesgran Rio, 2023, escriturário do Banrisul. Bora lá? Um agente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de 20 funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por 2 subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala com expressivas somas de dinheiro em espécie para depósito. Dirigindo-se ao caixa, ignorem aqui o erro do slide, por favor, dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação. Consoante a carta, então aqui agora ele quer saber da carta circular 4001 de 29 de janeiro de 2020,
existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins do procedimento de monitoramento para a prática de lavagem de dinheiro quando é ou são. Bora ver as alternativas. Vou jogar na tela aqui para vocês. Letra A. Realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado. Letra B. Efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário. Letra C. Transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente. Letra D. Recebidos depósitos com regular frequência. E letra E. Formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos. Vamos lá. Gente, estamos falando aqui da questão da circular, tá? Então, a questão fala aqui bem no início pra gente sobre indício de suspeita, tá? Então, quando a gente fala de carta circular, a gente tem que ter em mente essas duas palavras, indícios de suspeita, beleza? É diferente de comunicação automática por valor, tá? Ó, vamos lá. Quando a gente fala de comunicação automática por valor, a gente está falando de circular, tá? A gente está falando aqui da circular do Bacen 3.978, tá? Isso é comunicação automática por valor. Quando eu estou falando de indício de suspeita de lavagem ou de ocultação, enfim, eu estou falando da carta circular 4001. Beleza? Show. Então, vamos lá. Na carta circular 4001, lá no artigo 1º, inciso 1º, vai tratar das operações em espécie em moeda nacional, tá? Que vão trazer para a gente essa ideia de indício de suspeita. Vamos avaliar a letra A. A letra A fala realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado. Por que a nossa resposta não pode ser a letra A? Porque ela vai falar o seguinte pra gente. Só um instantinho aqui para eu arrumar o slide. Voltamos, pessoal. Desculpa, tivemos uns problemas técnicos, mas vamos continuar, vamos seguir, vai dar certo. Então, vamos lá. Letra A. Realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado. Gente, depósito em dinheiro de valor considerado elevado por si só não é indício de suspeita, tá? E onde que eu vou achar essa justificativa? Isso vai estar lá no artigo 1º, inciso 1 da circular, tá? Valor elevado isoladamente não caracteriza indício de lavagem, segundo a carta circular. O que eu vou ter aqui? Vai ser necessário um desvio de perfil econômico, tá? Então, por si só, o valor elevado isoladamente, sendo o único fator de análise, não vai caracterizar para mim indício de lavagem, beleza? Então, a gente vai marcar aqui que essa não pode ser a nossa resposta. Letra B. Efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário. Gente, mais ou menos a mesma regra da questão anterior, tá? Quando a gente fala de pequeno valor por si só, não indica suspeita de lavagem, tá? Do mesmo jeito que o valor elevado por si só não pode ser levado em consideração como indício de lavagem, o pequeno, efetuado diversas operações de pequeno valor monetário também não, tá? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um desvio de perfil econômico somado aí o valor considerado elevado ou operações diversas de pequeno valor monetário somadas a um desvio de perfil econômico para eu conseguir enquadrar dentro da carta circular 4001. Beleza? Então, bora continuar aqui. Letra C. Transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente. Opa, aqui já faz mais sentido para mim, né? Então, por que que a letra C é o nosso gabarito, tá? A letra C, ela diz que transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente. Estou falando para vocês desde o início que é necessário ter um desvio de perfil econômico. E quando eu tenho transferências de valores sem relação com a capacidade econômica do cliente, eu tenho esse desvio. Então, por isso a resposta é a nossa letra C, tá? Vamos ver a letra D.
Recebidos depósitos com regular frequência. Gente, mesma ideia, tá? Por que que ela não pode ser a nossa resposta? Porque regularidade indica normalidade, via de regra, não atipicidade. Para que isso seja atípico, eu vou ter que ali, de novo, ter uma comprovação de que existe um desvio de perfil econômico. Agora, se eu nunca recebi um depósito, se eu começar a receber zilhões de depósito, e isso não tem, não é próximo do meu perfil econômico, tá? Desvia do meu perfil econômico, aí sim eu vou ter ali um indício de lavagem, segundo a carta circular. Mas o recibo de depósito com regularidade e frequência por si só não é nenhum tipo de atipicidade, beleza? Letra E. Formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos. Gente, a mesma regra. Não há previsão normativa que vincule esse fato por si só a indício de lavagem, tá? Então, perceba que a Cisgra Rio trouxe todas as afirmativas, à exceção da afirmativa certa, a justificativa é a mesma para todas. Elas estão erradas pelo mesmo motivo. Mas aqui o que, de novo, eu teria que saber? A letra da lei. Ah, Larissa, mas eu não gosto de ler o texto de lei. Então, não tem como resolver a questão de lei, né? A gente precisa criar esse hábito de ser íntimo da letra da lei, tá? Porque a gente pode saber jurisprudência, a gente pode saber doutrina, a gente pode saber a vírgula do canto de livro do Norberto Bobbio e errar uma questão de letra de lei boba, tá? Então, questão aqui da Carta Circular 4001 de lavagem de dinheiro para vocês, tá? Aqui a resolução para vocês na tela. Artigo 1º da circular. As operações ou situações descritas a seguir exemplificam o que? Indícios de suspeita para fins do procedimento de monitoramento e seleção previstos na circular. Inciso 1º. Situações relacionadas com operações em espécie, em moeda nacional, com a utilização de depósitos ou contas de pagamento. E a nossa resposta é aqui, ó, a letra A, tá? É o inciso, a linha A, perdão. Então, artigo 1º, inciso 1, a linha A, que vai coincidir aqui com a nossa letra C. Então, vamos ver. Depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie que apresentem atipicidade, e essa palavra aqui é relevante, em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Perfeito? Vamos seguir. Próxima questão, super atual também, Sesgran Rio 2024, técnico bancário da Caixa, o órgão que vocês serão servidores muito em breve. Então, bora lá a questão na tela. Um banco está estruturando seus procedimentos de monitoramento e seleção de operações, que possam configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. De acordo com a Carta Circular número 4001 de 2020, incluem-se nas situações relacionadas com operações em espécie, em moeda nacional, com a utilização de contas de depósitos ou contas de pagamento os seguintes exemplos. Então, primeira coisa, vamos estruturar aqui. Quando eu falo de carta circular, eu estou falando de situações, eu estou falando aqui de indícios, né? Que é o caso que a gente está tratando agora. E aqui, moeda nacional, quando a gente fala de moeda nacional, eu estou falando do inciso primeiro do artigo primeiro, que a gente acabou de ver, perfeito? Então, vamos lá. Alternativa A. Concentração de depósitos ou outros instrumentos de transferência de recursos eletrônicos excluídos, e aqui está o nosso erro, excluídos os boletos de pagamento de forma a dissimular o valor total da movimentação, tá? Gente, a norma inclui expressamente os boletos de pagamento, tá? Ela vai falar, inclusive, boleto de pagamento. Isso aqui vai estar no artigo 1º, como eu já tinha dito para vocês, inciso 1, a linha D da carta. Perfeito? Alternativa B.
saques no período de 15 dias úteis em valores superiores aos limites estabelecidos, de forma a dissimular o valor total da operação e evitar comunicações de operações em espécie. Gente, vamos lá. O que está errado aqui é o prazo. Isso mesmo, tá? Eu falo para vocês, gente, tem que ler a letra da lei, tem que saber prazo, tá? O prazo aqui é o que está errado. Lá no artigo 1º, de novo ele, inciso 1, a linha K, a gente vai ter que o prazo é de 5 dias úteis. Então, aqui a gente vai ter 5 dias úteis. Perfeito? Show de bola. Então, a nossa resposta não pode ser A, não pode ser B e não pode ser C. Vamos ver a letra D. Depósitos ou aportes de baixos valores em espécie, de forma única, em caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados sempre a uma única conta. Gente, indício ocorre com grandes valores de forma parcelada, frequentemente nos mesmos caixas ou terminais, tá? Então, quando ele fala aqui de baixos valores, tá? Isso aqui tá errado. Isso vai ocorrer com grandes valores de forma parcelada, beleza? Isso aqui vai estar lá no artigo 1º, inciso 1, a linha H, beleza? E a letra E, por eliminação, esse é o nosso gabarito, beleza? Depósitos ou aportes em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionada com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves, tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Vamos ver aqui a resolução. Artigo 1º, a gente já leu. As operações ou situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fins de procedimento e monitoramento previsto na circular. Situações relacionadas com operações em espécie e moeda nacional com utilização de contas de depósito ou conta de pagamento. E aqui o nosso gabarito, tá? A linha G. Então, artigo 1º, inciso 1, a linha G. Vamos anotar aqui. Artigo 1º, inciso 1, a linha G é o nosso gabarito, tá? Depósitos ou aporte em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionado com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis e aeronaves. Estamos cansando, mas ainda tem questão para a gente resolver. Então, vamos continuar. Segura firme. Se precisar, pausa o vídeo, pega um café, que a gente já está acabando, tá? Então, vamos lá. A Lei 9.613, de 1988, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Entre outras definições, a lei estabelece que a pena para quem ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente, e aqui é importante, provenientes direta ou indiretamente de infração penal, segundo a Lei 9.613, de 1998, incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Vamos lá nas alternativas. Um pouco truncado o enunciado, mas a gente vai destrinchando. Letra A. Os converte somente por meio de operações em valores mobiliários em ativos líquidos. Vou jogar aqui grande para vocês. Vamos lá. Só um minutinho, que o meu slide deu um problema técnico. Vamos continuar, pessoal. Voltamos. Então, vamos lá. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da infração penal, o quê? Os converte somente por meio de operações com valores imobiliários em ativos
e líquidos. Não, gente, tá? Aqui, o parágrafo 1º, inciso 1, fala em converter em ativos lícitos. Não pode ser ilícitos, tá? Então, eu tenho que converter em ativos lícitos, que é basicamente o que a gente tem com o crime de lavagem, né? O que a gente, quando a gente fala em lavagem, qual que é o nosso intuito, tá? Lavagem de dinheiro pressupõe o quê? Pressupõe você pegar algo que é lícito, algo que é ilícito, né? Desculpa, e tornar ele lícito, tá? Então foca, gente. Às vezes é só entender do que trata a lei que a gente está fazendo a questão. Lavagem de dinheiro é pegar um dinheiro ilícito e de forma fraudulenta, dissimulada, tentar fazer com que ele fique lícito, tá? Então, converter somente por meio de operações com valores imobiliários os ativos ilícitos, e líquidos, desculpa, não vai ser a nossa resposta. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. É a nossa letra B. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se ficou na dúvida, vamos para frente. Letra C de casa. Importa ou exporta bens com valores correspondentes aos verdadeiros preços. A letra C, né, quando a gente fala importa ou exporta bens com valores correspondentes ao preço verdadeiro, aqui não tem lavagem, né, gente? Se eu estou falando a verdade, estou falando qual é o preço do produto, tá? Então, se eu estou importando ou exportando bens e eu falo o valor correspondente aos verdadeiros preços, aqui não tem o que se falar em infração penal e lavagem de dinheiro, né? Então, aqui também não pode ser a nossa resposta. Letra D. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de doação regularmente declarado. Gente, se eu tenho doações regularmente declaradas, se tá regular, não tem por que ter lavagem de dinheiro, tá? O parágrafo 2º do inciso 1º vai dizer para a gente e exigir que os bens sejam, que esses bens sejam provenientes de infração penal, o que não ocorre aqui, não está claro isso. Então, não vamos cair na pegadinha da banca de marcar uma coisa que ela não está deixando clara. Para essa questão, para essa afirmativa D ser a resposta, ela teria que deixar claro para a gente que esses bens são provenientes de infração penal, e isso não está claro, então a gente não pode marcar a letra D. Letra E. Participa de grupo, associação ou escritório sem o conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei, tá? Não tem como também ser a letra E, porque a lei exige da gente o conhecimento, beleza? Não existe aqui pra gente, no direito, o que a gente chama de responsabilização objetiva. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, tá? Então, no âmbito penal aqui, eu não tenho essa ideia de responsabilização objetiva, tá? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que querer fazer, tá? Senão não tem como eu adivinhar que, que essa associação ou esse escritório faz parte se dirige à prática de crimes previstos na lei de lavagem, tá? Então, a lei, no parágrafo 2º, inciso 2, vai exigir o conhecimento da finalidade criminosa, tá? Para que eu responda. Então, nossa resposta ficou a letra B, de bola. Vamos ver aqui. Trouxe para vocês o artigo 1º, tá? Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Parágrafo 1º. Ocorre, que é o que ele está querendo, né, na questão.
ocorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, os converte em ativos lícitos. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a letra A está errada? Porque aqui está ilíquidos, é em ativos lícitos, tá? Qual que é a ideia da lavagem de dinheiro? Eu pego um dinheiro que é ilícito e tento, de forma dissimulada, tá? Ocultar essa ilicitude desse valor, desse dinheiro, tá? Então, presta atenção aqui na letra da lei, ok? Vem comigo. Inciso 2 é a nossa resposta. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem, depósito, movimenta ou transfere, tá? Opa, é aqui, ó. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem, depósito, movimenta ou transfere. Olha isso, mas eu não gosto de ler a letra da lei. Aqui, copia e cola, tá? Tanto o enunciado quanto a afirmativa da resposta, quanto todas as outras, ele muda uma palavra ou outra para deixar a alternativa errada. Tem que ler a letra da lei. Não tem jeito, tá? Principalmente quando a gente está falando de bancas como Sesgran Rio, beleza? Vamos lá, inciso terceiro. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes ao verdadeiro, né? A gente viu isso aqui, corresponde a valores verdadeiros, por isso que a letra C não podia ser a nossa resposta, porque os valores não podem ser verdadeiros. Parágrafo 2º. Incorre ainda na mesma pena quem tem mais. Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Beleza? Continua. Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento, não existe responsabilização penal objetiva, de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crime previsto nessa lei. É o artigo 1º, gente, da lei de lavagem, tá? Dos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores. É o artigo 1º. Uma questão inteira estruturada num único artigo que pegou parágrafo dos seus incisos. Perfeito? Última questão de hoje. Bora lá. Questão da banca Sesgran Rio. Auditores independentes. Beleza? 2023. Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei 9.613 de 98, tal comunicação deve ser feita ao. Aqui, chuchu, beleza, para fechar com vocês, para ir com confiança para a prova. Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, né? A gente está falando do COAF aqui desde o início da aula, tá? Então, nossa resposta aqui vai ser o COAF. Por que que não tem a ver com comissões de valores imobiliários? Porque a lei nem trata disso. Conselho Monetário Nacional, nada a ver. Banco Central do Brasil também não. Ministério Público também não, tá? A lei vai falar especificamente da gente do COAF. Vamos ver aqui, onde é que tá na lei? Vamos lá? Artigo 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos ou entidades. Parágrafo 2º. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação, dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará a autoridades competentes para a instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, fundamentados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Desculpa. Então, galera, é isso. Terminamos aqui a nossa revisão final para a Caixa. Desejo a vocês sorte, luz, calma e paciência
no dia da prova, que já é esse domingo, né? Que sejam muito bem-sucedidos. Espero que a revisão que a gente fez aqui, ainda que breve, porque os assuntos são grandes, densos, né? Poderia ter uma aula só para lavagem de dinheiro, uma aula só para legislação anticorrupção, né? São temas grandes, densos. Tentei trazer aqui algumas questões principais para vocês com o texto da lei, que eu acho relevante, que pode cair para a prova de vocês, destacando esses pontos principais desses artigos que eu acho que podem vir na prova como questão. Então, desejo que vocês façam uma boa prova e que a revisão tenha ajudado vocês de alguma forma. Mandem mensagem para o Instagram do Organiza depois, contando como é que foi a prova, se as revisões ajudaram, tá? Fiquem com Deus, boa prova e tchau, tchau. Até a próxima.